Bom dia! Hoje são 15 de junho de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Processo Lula Triplex, o quinto vídeo. Estou aqui fazendo uma série sobre esse processo do Lula, envolvendo o Triplex em Guarujá, por dever de consciência. Vejo muitas maluquices nas redes sociais, principalmente aí em YouTube, internet, não é? Em geral, muitas maluquices. Alguns aí dizendo que Lula foi condenado sem provas. Isso é uma maluquice. Isso é uma ignorância sem fim. Diante dessa ignorância, minha consciência me obriga a fazer essa série mostrando claramente as provas contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva nesse processo do Triplex. Estou aqui entrando no processo do Lula, trazendo aqui o voto do desembargador, aqui está, desembargador relator João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 8ª Turma. Aqui o voto dele. E também o voto do revisor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Leandro Pausen. Aqui está o voto dele. Então estou entrando no processo do Lula e mostrando claramente, de forma irrefutável, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado diante das provas que estão ali no processo. É ignorância dizer que Lula foi condenado sem provas. Só mesmo uma pessoa ignorante, que não conhece ciência jurídica, não conhece direito e muito menos leu o processo do Lula, dizer uma bobagem dessa, correto? Então vamos aqui a mais uma prova que levou o Lula à condenação. Mais uma. E este aqui é o quinto vídeo, correto? Vamos lá. Vamos aqui ao quadro, não é? Título: As provas contra Lula. Quinto vídeo. Em relação aos outros vídeos, mostrei isso aqui, porque isso aqui é a base para que as pessoas entendam isso com facilidade, correto? Então vamos aqui. Interrogatório de Lula. Esse interrogatório foi realizado no dia 10 de maio de 2017. Peguei inicialmente o trecho que está aqui. Em certo momento do interrogatório, o juiz Sérgio Moro faz a seguinte pergunta ao Lula. E aí está. E o Lula responde. Diz assim o juiz: o senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção, desde o início, de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Aí o Lula responde: não havia no início e não havia no fim. E o Sérgio Moro volta a perguntar: nunca houve a intenção de adquirir o triplex? E o Lula responde de novo: nunca, nunca. Entendeu? Ouça aí esse trecho que está aqui. Depois eu volto ao quadro. Veja aí. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples para um apartamento triplex? Nunca. Muito bem. Vamos aqui. Vou explicar porque muitas pessoas que assistem a esse vídeo não conhecem aí a doutrina jurídica, né? A ciência jurídica, o direito.
Então eu tenho que explicar isso aqui, correto? Interrogatório. Aqui o Lula está sendo interrogado. No interrogatório, de acordo com o Código de Processo Penal aqui no Brasil, no interrogatório, o acusado, ele pode ficar calado ou ele pode falar, pode mentir. Nada acontece contra ele, entendeu? No interrogatório, que é o caso aqui do Lula, foi aqui o caso, nesse momento aqui, nesse ato processual, o Lula poderia ficar calado ou poderia falar, poderia mentir. E ele resolveu falar. Ele não ficou calado, correto? Já o nome do Vacari, já o Vacari, não é? Já o João Vacari, ele, diante do juiz Sérgio Moro, ele resolveu ficar calado. Ele não falou, o Vacari, correto? Ele não falou. Isso aí é um direito dele, correto, gente? Então, muito bem. O próprio advogado do Lula, o doutor, um deles, o doutor Cristiano Zanin Martins, aí está, advogado de Lula, ele sabe disso. No interrogatório do Léo Pinheiro, que foi aí grande amigo do Lula, né? Presidente da OAS, e que revelou ali toda a verdade, no interrogatório do Léo Pinheiro, o Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, disse o que está aí, entre outras coisas. Veja o que ele diz. Ele diz assim para o Sérgio Moro: hoje ele aqui é o Léo Pinheiro, e a fala aí é do Cristiano Zanin. Diz o Zanin: hoje ele pode, hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado, veja aqui, ó, de ficar calado e de mentir. Quem diz isso? O próprio advogado do Lula. Ele está dizendo que no interrogatório, aqui no Brasil, qualquer acusado tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Interrogando aí, também aqui é o caso do Lula. Aqui, quando o Lula foi interrogado, ele tinha o direito de ficar calado ou de mentir, entendeu? Ou de falar. Diz aí o próprio Cristiano Zanin, que o Lula poderia aqui falar e poderia mentir, que nada acontece contra ele por ter mentido durante sua fase de interrogatório. O Cristiano Zanin, excelente advogado e conhece a Constituição. De fato, o acusado no interrogatório pode ficar calado ou pode falar e pode mentir. Muito bem? Hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. E por que isso, hein, gente? Porque a lei não condena o acusado que mente durante a fase do interrogatório e durante todas as fases. E por que a lei não castiga, hein? Por que a lei não proíbe a mentira? Simplesmente porque a lei é inteligente. Uma pessoa que está sendo acusada, ela naturalmente alega inocência. Ela alega inocência naturalmente. E por quê? Porque não quer sofrer uma condenação. Quem rouba não vai dizer ao juiz que está roubando. Quem é corrupto não vai dizer ao juiz que está praticando crimes aí contra a administração pública. Quem praticou aqui um sequestro não vai dizer ao juiz que praticou o sequestro. Entendeu? O próprio Lula, no interrogatório dele diante do juiz Sérgio Moro, em um certo trecho, o próprio Lula diz o que está aqui. O próprio Lula, ele diz o que está aqui, que o acusado, ele deve alegar inocência.
Ouça aí o que o Lula diz para o juiz Sérgio Moro. É a mesma coisa que está aqui. Ouça. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Entendeu aí o recado do Lula? Ele tem razão. O ladrão não vai dizer que está roubando. Não vai. Porque isso é natural, correto? Então vamos agora ao próximo quadro para mostrar mais uma prova que está nos autos do processo do Lula e que é mais uma prova que o levou à condenação. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos a mais uma prova aqui. Mais uma prova que, somando aí as outras, né, levaram o Lula à condenação. Então, mandado de busca e apreensão. No vídeo número 3, mostrei essa prova aqui. No dia 24 de fevereiro, como está aqui, 24 de fevereiro de 2016, policiais federais, com mandado de busca e apreensão, entraram no apartamento do Lula, correto? E ali, dentre outros documentos, eles encontraram uma proposta de adesão sujeita à aprovação, número 3.907, correto, gente? Nessa proposta, temos aqui algumas características. Trata-se de uma cópia em carbono, com 2 rasuras, correto? Está datada de 12 de abril, veja aí o ano, ó, 12 de abril de 2005, correto? Muito bem, vai entendendo aí. E refere-se ao apartamento 141, não é? Unidade simples, correto? E foi assinada essa proposta pela esposa do senhor Lula, não é? A Marisa Letícia, correto? E nessa proposta, gente, havia as formas de pagamento relativas a essa unidade aqui, 141, que não é o triplex, correto? Vai entendendo aí. Muito bem. Então, havia 2 rasuras aqui. Aí o que a polícia fez? Pegou esse documento, essa proposta, e levou aí para fazer o laudo, né? E isso aqui, como disse, é uma cópia, não é? Em carbono, com 2 rasuras. Pois a polícia encontrou, como mostrei no terceiro vídeo, a polícia encontrou a proposta original, não é? A cópia, a proposta original. Aqui é uma cópia em carbono. E lá na proposta original, o documento original, foi encontrado ali na sede da Bancop, né, cooperativa, né, dos bancários. E com as mesmas rasuras que estão aqui na cópia em carbono, correto? E foi feito o laudo pericial, correto? A polícia fez o laudo pericial, número 1576/2016. E o laudo descobriu aqui as rasuras, né? O porquê das rasuras. E nem precisava de laudo, porque as rasuras são visíveis a olho nu. Mas a polícia, para a segurança, tem que fazer o laudo. E foi feito o laudo, gente. Em cima desse documento, encontrado, repito, no próprio apartamento do Lula. E aqui estão as razões das rasuras. Na parte lá do documento, onde consta a expressão apartamento ou casa, veja aí. A rasura ali é sob o número, olha aqui, 141, correto? Vai entendendo. A rasura é sob o número 141. Aí os peritos descobriram que abaixo do número 141, a inscrição era, olha aqui, gente, era 174. E não apartamento 141, como aí o Lula fala, não é?
o número aqui, lá no documento, gente, é encontrado no próprio apartamento do Lula em 2005, gente. Já trazia ali o triplex, número 174. Esse número aqui, 174, em 2005, era o número relativo ao triplex hoje, que é o 164A. Entendeu, gente? Foi transformado pela OAS, esse número aqui, 174, em 164A, que é o triplex. Então você vê que o triplex está aqui nesse documento desde 2005 e é encontrado no próprio apartamento do Lula. Então você vê o que foi que fizeram aqui, os peritos descobriram. O número era 174, aqui está, 174. E aí fizeram forçosamente, veja, fizeram forçosamente o número, ó, botaram aqui, ó, em cima de 174, fizeram a rasura, colocaram, ó, 141. Fizeram essa rasura aqui, em cima do número aqui, ó. O número era 174, que é o triplex. E aí colocaram 141. Veja aí a má fé. Correto, gente? E a outra rasura, qual é? Aqui está. Na lateral direita da proposta, aqui é a proposta, ó. Aqui é a proposta, correto? Na lateral direita, aqui, ó, certo? Na lateral direita do documento, havia a palavra rasurada, olha aqui, triplex. Triplex. Havia aqui escrito, ó, triplex. Aí fizeram uma rasura. Fizeram uma rasura, tentando aí eliminar a palavra triplex. Mas a polícia descobriu. E repito, o documento, essa rasura, o número triplex, o nome também, é fácil você ver a olho nu. E tudo isso aqui, gente, está no processo do Lula. As rasuras estão lá, juntamente com o laudo. O advogado do Lula, o doutor Cristiano Zanin, ele indicou um assistente técnico, um perito, para analisar também esse laudo aqui. E o perito, indicado pelo próprio advogado do Lula, confirmou aqui essas rasuras. Então você vê que desde 2005, a palavra que estava aqui era triplex, e eles rasuraram. E o número era 174, e eles rasuraram. Colocaram 141 para parecer que era 141. Não, pouco importa quem fez essas rasuras aqui. Pouco importa quem fez essas rasuras aqui. Tudo indica que foi aí alguém do Bancop, porque o Bancop tinha lá a original já rasurada. Então pouco importa quem praticou essa rasura aqui. O que importa nesse documento, repito, encontrado no próprio apartamento do Lula, já diz que desde 2005, na proposta aqui, constava o número 174, que hoje é o 164A, o triplex. E que a palavra triplex estava nesse próprio documento. E aí rasuraram. Tudo isso aí, gente, a prova cristalina de que desde 2005, e até mesmo antes, o objetivo ali de Lula e sua esposa Marisa era ali o triplex, e que foi comprovado depois, correto? Muito bem, então você entendeu isso aqui, não é? Agora vamos aqui ver outra prova, que é essa matéria aí do jornal O Globo, correto? Está no voto aqui do desembargador, relator João Pedro Gebran Neto, na página 181. Muito bem. O jornal O Globo, no dia 10 de março, olha o ano, de 2010, olha o ano, correto? O jornal O Globo trouxe uma matéria tratando do triplex. O juiz Sérgio Moro mostrou essa matéria aí para o Lula, não é? O juiz Sérgio Moro mostrou isso a ele.
Isso aqui está nos autos do processo, essa matéria do jornal O Globo. Matéria de jornal você tem que ler com cuidado, não é? Porque nem sempre espelha a verdade, correto? Matéria de jornal, revista, não é? Eu mostrei aqui muitos erros, né, da Carta Capital, por exemplo. Fiz aí vários vídeos, né, sobre um fascículo com muitos erros. Então você não pode acreditar muito em matéria de jornal. Mas veja aqui, veja que em 2010, olha o ano lá, o jornal O Globo, por incrível que pareça, já sabia que o Lula seria aí o dono de um futuro triplex. Veja isso aí, gente, em 2010. Entre outras coisas, o jornal traz aí o que está. Veja, está escrito assim lá no jornal. Muitas coisas, coloquei apenas aí a essencial. Olha o que o jornal diz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua mulher, Marisa Letícia, são donos, veja aí, de uma cobertura na Praia das Astúrias, no Guarujá. É onde fica o triplex, no condomínio, chamado hoje Condomínio Solares. Eu fui lá e fiz até o vídeo, não é? Está aí, na internet. E continua o jornal O Globo dizendo, ó, o prédio, no entanto, está no osso. Naquela época, né? Em 2010. O prédio, no entanto, está no osso, sem nenhum acabamento, nem portas, janelas ou elevadores. É nele que a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex, com vista para o mar. E é verdade, eu estive lá e no vídeo eu mostro. Então você vê aí, gente, que um jornal, O Globo, em 2010, já sabia, não sei como, já sabia que o triplex era da família Lula, na Praia das Astúrias, com vista para o mar. Como é que o jornal sabia disso? Ninguém entende. Como é que o jornal, em 2010, sabia disso? Pode ser aí informação, quem sabe, né, da OAS, alguém vazou ali, porque a OAS ficou encarregada, né, desse empreendimento, como vimos aí. E vamos explicar isso ao longo do vídeo, da série. Então deve ter sido aqui informação de alguém lá de dentro da OAS. Vazou aí essa informação para o jornal O Globo. E veja que em 2010 nem havia iniciado ainda a Operação Lava Jato. O início da Lava Jato foi em março de 2014. Veja aí. Então o jornal O Globo, em 2010, quando ninguém nem falava sobre isso, sobre esse condomínio Solares, não é? Sobre esse triplex na Praia das Astúrias, você vê que em 2010 ninguém falava sobre isso. Ninguém, porque a Lava Jato só surgiu em 2014, 4 anos depois. E como é que o Globo descobriu isso? Porque alguém vazou. E com certeza alguém da OAS, porque eles mantinham o segredo. Mas o triplex sempre foi destinado à família do Lula. Sempre foi destinado, como veremos aí ao longo dessa série. Então fica aqui, ó, essa matéria importante do jornal O Globo em 2010, 4 anos antes do surgimento da Lava Jato, já sabendo que o Lula era ali o proprietário do apartamento triplex na Praia das Astúrias, no Guarujá. Entendeu? No interrogatório, o juiz Sérgio Moro perguntou se o Lula tinha ciência dessa matéria aqui do jornal O Globo, né? Aí o Lula disse que o jornal O Globo, né, é tudo contra ele, né, a imprensa. E ele disse que esse jornal O Globo, diz ele, o Lula, que publicou pelo menos 2 notas favoráveis a ele, não é? Ao Lula. Então, aí está. Mais um detalhe nessa longa lista de provas contra o Lula. Quando ele diz que jamais teve a intenção de adquirir o triplex, as provas dizem o contrário.
porque é natural que os acusados aleguem inocência. É natural isso aí. Ouça o que o próprio Lula diz em um trecho para o juiz Sérgio Moro. Ouça aí de novo. Muito obrigado. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar.